Todos os anos, mais de 8 bilhões de quilos de lixo plástico são despejados nos nossos oceanos. Isso é o suficiente para cobrir cada metro da costa ao redor do mundo com 5 sacos de lixo cheios. A poluição transformou oceanos em uma bomba relógio. Mas lá pelos anos 1970, um desenvolvimento pouco conhecido ao largo da costa de Fort Lauderdale, na Flórida, tentou salvar o seu recife local, despejando impressionantes 2 milhões de pneus de carro usados diretamente sobre ele. Como assim? Apesar do que você possa pensar, isso não foi feito para prejudicar a vida marinha. Eles queriam, na verdade, ajudá-la. E os resultados podem te surpreender. Então, continua por aqui para descobrir o motivo de 2 milhões de pneus terem acabado no fundo do oceano. Tá, antes de a gente mergulhar nos pneus, tem algumas coisas super importantes que você precisa saber primeiro. Super importantes e super assustadoras. Antes de 1972, não tinha nada impedindo as empresas de dispor qualquer coisa que eles quisessem nos oceanos. Era meio que a casa da mãe Joana. Apenas em 1968, estimava-se que 38 milhões de toneladas de materiais escavados indesejados, 4 milhões e meio de toneladas de resíduos industriais, outros 4 milhões e meio de toneladas de esgoto, 100 milhões de toneladas de plástico, entre 2 e 4 toneladas de resíduos químicos e, finalmente, 1 milhão de toneladas de metais pesados foram lançados no oceano, mas essas são só estimativas. Honestamente, ninguém realmente sabe quanto lixo prejudicial foi afundado, porque há pouco ou nenhum registro da época. Se você acha que tudo isso parece ruim, você ainda não ouviu nada. De acordo com o Arquivo dos Estados Unidos, entre 1946 e 1970, mais de 55 mil contêineres de resíduos radioativos foram jogados no Pacífico. Além disso, outras 34 mil toneladas foram despejadas em 3 locais ao largo da costa leste entre 1951 e 1962. Que nojo! Basicamente, a gente fez muitas, mas muitas coisas ruins para as águas do nosso planeta. Mas embora isso seja absolutamente horrível, você tem que considerar que a gente está julgando pelos padrões de hoje. A gente sabe muito mais sobre os efeitos de substâncias nocivas sobre o meio ambiente do que as pessoas sabiam nos anos 50. Mas graças ao movimento hippie nos anos 1960, o público americano teve uma espécie de revolução cultural e se tornou mais consciente sobre o ambiente. Então, em 1972, o governo introduziu restrições sobre o que poderia ser despejado no oceano. Aí as empresas que produziam enormes quantidades de resíduos tinham que encontrar outras soluções para limpar a bagunça que faziam. E é aí que a gente chega nos pneus. Nos anos 70, a próspera indústria automobilística dos Estados Unidos produzia perto de impressionantes 170 milhões de pneus de carro por ano. E isso gerava muito lixo. Embora algumas práticas de reciclagem muito básicas já existissem desde os anos 60, a maioria dos pneus era simplesmente despejada em aterros sanitários ou incinerada. Mas em 1972, a Broward Artificial Reef Inc. propôs uma solução audaciosa de 2 coelhos com uma cajadada só que removeria todos os pneus se acumulando em terra e ajudaria a desfazer parte do dano causado ao oceano. Qual era essa solução? Bom, eles propuseram construir um recife artificial a partir dos pneus usados ao largo da costa de Fort Lauderdale. Os recifes de coral naturais servem como ecossistemas incríveis para os nossos oceanos. Os corais são invertebrados marinhos que fornecem alimento e abrigo para todo tipo de vida marinha, então a perda deles seria algo devastador. Mesmo assim, a gente segue perdendo os corais. Então, ao jogar pneus no oceano, teoricamente eles forneceriam área de superfície extra para novos corais crescerem. Quanto mais corais crescerem, mais peixes são atraídos para a área. E aí você tem um pequeno ecossistema autossustentável. Claro, era uma ideia bem experimental, mas recifes semelhantes foram construídos em toda a costa nordeste dos Estados Unidos, no Golfo do México, na Indonésia, na Malásia, na Austrália e na África. Então, por que não na Flórida? Parece bom demais para ser verdade, né? Espera só para ver. O projeto recebeu aprovação do governo em 1974, e nessa primavera, mais de 100 barcos de propriedade privada se apresentaram para ajudar. Cada embarcação transportava milhares de pneus presos com grampos de aço e nylon, e os depositava em um local de 36 hectares a 2.134 metros da costa. A operação ficou tão popular que até a fabricante de pneus Goodyear se envolveu. Não só eles forneceram equipamentos para barcos menores, como até batizaram o local deixando cair um pneu gigante folhado a ouro de um dirigível da marca enquanto sobrevoava. Nossa, nada melodramático, né? No total, impressionantes 2 milhões de pneus foram usados para criar o recife artificial Osborne. Você consegue imaginar como é que seria ver isso? 2 milhões de pneus caindo de navios no Oceano Atlântico. Eu diria que mais ou menos assim. Porém, agora 50 anos se passaram, e é quase irreconhecível do que parecia antes. Tá pronto para ver?
Acho que houve algum engano. Talvez eu tenha colocado o vídeo errado. Vamos tentar outro. Tá pronto pra ver? Onde é que tá o Recife? Cadê os corais e os peixes? Bom, é que não existe. Apesar de ter as melhores intenções e prometer grandes resultados, o Recife Artificial Osborne foi um fracasso catastrófico. Lembra que eu disse antes que os pacotes de pneus eram amarrados com grampos de aço e nylon? Sim, só que ninguém pensou em tratar o aço para que ele não corroesse. A maioria dos metais enferruja devido à umidade no ambiente. O aço contém ferro e a umidade retira elétrons do ferro para fazer óxido de ferro hidratado, que é aquela coisa marrom avermelhada que a gente chama de ferrugem. Na água salgada, isso acontece 5 vezes mais rápido devido aos eletrólitos salgados, que conduzem a eletricidade melhor do que a água doce. Como a ferrugem é causada pelo movimento de elétrons, quanto mais rápido esses elétrons são retirados, mais rápido o metal se degrada. Entendeu? Beleza. Basicamente, aço não tratado no oceano é igual a um grande problema. E eu tô falando sério. Pouco tempo depois dos pneus serem depositados, seus suportes de aço se quebraram, fazendo com que todos os 2 milhões de pneus ficassem soltos e móveis. E a Flórida é suscetível a um clima muito severo. Ano após ano, tempestades agitavam os mares, criando correntes submarinas que batiam os pneus soltos contra o recife natural que já existia. Então tudo que estava lá foi completamente destruído. Em vez de criar um novo recife, os pneus estavam obliterando o antigo. Mas o dano não se limitou apenas ao ambiente local. Em 1995, o furacão Opal atravessou a costa do Golfo e espalhou mais de 1.000 pneus ao longo do Panhandle da Flórida. E então, novamente em 1998, o furacão Bonnie despejou milhares de pneus ao longo das praias da Carolina do Norte. Foi uma bagunça completa. Mas isso não é tudo. Já ouviu aquele ditado, pedra que rola não cria limo? Bom, pneus em movimento não fazem corais crescerem. Não só os pneus destruíram o recife existente, mas também falharam em fazer crescer algo novo. Os corais requerem água limpa, saudável e quente, com uma forte população de vida selvagem para crescerem de maneira adequada. E isso não vai acontecer num pneu sendo arremessado mais de 1.400 km até a Carolina do Norte, né? Mas é bom a gente manter a calma. A boa notícia é que talvez nem tudo seja desgraça e tristeza pro Recife Osborne. Mas antes de falar disso, se você estiver curtindo esse vídeo, mostra alguma retribuição pro Fala Sério, clicando ali nos botões de curtir e se inscrever. Isso ajuda o canal e mantém você atualizado com todos os meus vídeos incríveis, beleza? Então, voltando ao assunto, onde é que a gente tava mesmo? Então, em 2001, professores da Universidade de Nova Southeastern receberam uma bolsa de $30 mil para iniciar uma operação de limpeza de recifes. Com esse dinheiro, eles conseguiram organizar mergulhadores para descer e coletar 1.600 dos pneus soltos. Claro, não é muito em comparação, mas pelo menos já é alguma coisa. Nos 30 anos anteriores à operação, todo mundo meio que fingiu que eles não estavam lá. Então, depois de pagar por um barco, tripulação e mergulhadores, e conseguir a autorização adequada, o custo da remoção chegou a cerca de $17 para cada um dos 1.600 pneus. E isso é bem caro. De fato, as estimativas para limpar todo o Recife o colocavam em algum lugar entre incríveis 40 milhões e 100 milhões de dólares. Minha nossa. Então é compreensível que o projeto estagnou. Mas então em 2007 a limpeza do Recife foi reiniciada quando o exército decidiu usar a área circundante como uma instalação de treinamento. Apenas naquele ano eles conseguiram trazer aproximadamente 10 mil pneus para a costa durante os exercícios militares. E isso teve ainda mais ajuda do governo da Flórida, que alocou 2 milhões de dólares para ajudar a cobrir os custos de transporte e disposição assim que os pneus fossem trazidos para a costa. Até 2009, graças a centenas de milhares de dólares adicionais sendo investidos no problema, um total de 72 mil pneus haviam sido retirados. Muito legal. Mas as operações militares na área pararam, e mais de 95% dos pneus ainda continuam lá intocados. Mas eu disse que nem tudo era desgraça e tristeza, né? Bom, entre 2016 e 2019, graças a um contrato adicional de 4,3 milhões com a Industrial Divers Corporation, finalmente começaram a ser feitos progressos significativos no local. No auge, a empresa estava removendo de 2.000 a 5.000 pneus por semana, e graças a isso acumularam um espantoso total de 250 mil. Apesar de todo seu sucesso, cerca de 2/3 dos pneus ainda estavam no fundo do mar. E como você pode ver, isso seguiu custando uma fortuna para o governo da Flórida, até que uma solução muito mais barata apareceu. Em 2021, um novo concorrente entrou na briga quando a empresa privada 4Ocean anunciou seus planos de recuperar pneus em uma área de 13,8 hectares ao norte do local original de despejo, uma operação que eles financiariam
estariam em parte vendendo pulseiras de $29, feitas a partir dos pneus reciclados. De acordo com o site da 4Ocean, para cada pulseira vendida, 2,3 kg de lixo oceânico são removidos. Legal demais. E eles tiveram um bom progresso. Estimativas feitas em 2022 sugerem que restam apenas cerca de 500 mil pneus, ou seja, apenas 25% para retirar. Isso já é bem notável, mas é aqui que essa história dá uma virada interessante. Lembra que eu falei antes que a limpeza inicial organizada pela Universidade Nova Southeastern custou cerca de $17 por pneu? Bom, eu fiz alguns cálculos aqui e eles não são de forma alguma 100% precisos, mas em média um pneu de carro pesa cerca de 11,3 kg. Uma pulseira de $29 por 2,3 kg aumenta o custo da remoção por pneu para impressionantes $145. E meu Deus, isso é 8 vezes e meia mais do que a operação inicial de limpeza. Tá, mas antes de você se irritar, tem algumas coisas que a gente precisa esclarecer. Aquela limpeza inicial foi há 20 anos e o custo de tudo aumentou consideravelmente. Em segundo lugar, a 4Ocean não é uma instituição de caridade. Eles são claramente uma empresa com fins lucrativos. E eles vão ter despesas de negócios chatas para cobrir que os professores universitários simplesmente não teriam. Mas 8 vezes e meia, claro, eles estão fazendo muito mais progresso do que qualquer outra pessoa já fez. Mas para mim parece que eles estão saindo com uma quantia insana de dinheiro enquanto fazem isso. Bom, agora é a parte que eu preciso da sua ajuda. A gente pode julgar empresas que estão tendo um impacto ambiental positivo por elas ganharem dinheiro? Ou eu tô só tirando o foco do verdadeiro problema? Por que aqueles responsáveis por criar essa bagunça não foram responsabilizados por limpá-la? Lembra da Goodyear? A fabricante de pneus estava ansiosa para distribuir equipamentos gratuitos para ajudar a despejar todos aqueles pneus. E quem é que esqueceu deles deixando cair um pneu gigante de ouro como toque final? Só que agora eles convenientemente esqueceram de toda a história. Eles pareciam bem felizes em tirar todos os seus pneus com a marca Goodyear dos aterros sanitários e jogá-los no fundo do oceano. Aterros sanitários não são apenas lugares feios e perigosos, são uma má publicidade. Mas o Recife Osborne não é uma ilha gigante flutuando no oceano que todo mundo pode ver, e não impede ninguém de nadar. Todo o dano ia ficar escondido sob a superfície, e o que não é visto não é lembrado. Mas não é nada disso que me assusta. Olha só, tem uma chance, uma grande chance de que os causadores dessa bagunça percebam o dinheiro em jogo para resolver os problemas que eles mesmos criaram. E se é que eles já não perceberam, eles vão descobrir como ganhar dinheiro limpando seu próprio lixo. Nesse ponto a gente está vivendo em um sistema que promove a poluição, porque o valor para resolvê-la é muito alto. E eu não estou dizendo que é isso que a 4Ocean está fazendo. Eu realmente acho que eles têm boas intenções. Mas eu também não estou dizendo que não poderia acontecer. E isso é aterrorizante. Situação bem complicada, né? Se você tiver algo para acrescentar para me ajudar a entender tudo isso, me fala aí nos comentários. Infelizmente, o Recife Osborne não foi o único projeto fracassado de recifes de pneus. A mesma coisa aconteceu na França na década de 80. As autoridades na Riviera Francesa fundaram 25 mil pneus a quase 500 metros da costa entre Cannes e Antibes. Novamente, eles acreditavam que os pneus seriam inertes e não iam representar nenhum dano potencial ao habitat natural. Aí a gente pula para 2005 e os pesquisadores descobriram que os pneus estavam vazando produtos químicos e metais pesados na água o tempo todo. Embora esses minerais sejam essenciais para o funcionamento do ecossistema, quantidades excessivas podem atrapalhar o desenvolvimento da vida selvagem, ou ainda pior, matá-la completamente. Mas graças a uma ação rápida e decisiva, a maioria dos pneus foi removida em uma operação de limpeza liderada pelo Estado francês, junto com o fabricante de pneus Michelin. No total, custou um pouco mais de 1,1 milhão de dólares, ou cerca de $44 por pneu, muito mais barato do que a empreitada da 4Ocean. Hoje em dia, pesquisadores da Ocean Conservancy, um grupo de defesa ambiental, dizem que há poucas evidências de que recifes artificiais realmente fazem algum bem, mesmo os que dão certo. A lista de problemas potenciais é monstruosamente longa, desde toxicidade na tinta e partes plásticas até o dano causado aos ecossistemas. Mas o mais condenável de todos, eles realmente não produzem novos peixes, o que, se você se lembra bem, era meio que o ponto principal. Na verdade, os recifes artificiais não incentivam um novo crescimento de forma alguma. Eles agregam peixes de outros recifes próximos, muitas vezes naturais, e os concentram em uma única área. Os pescadores então percebem que os peixes estão todos se reunindo nesse único lugar e ocorre a sobrepesca das populações. É de fato um ciclo vicioso. Mas toda a resistência e desencorajamento dos especialistas ainda não impedem a construção de novos recifes artificiais, com diferentes graus de sucesso. Ao largo da costa de Key Biscayne, na Flórida, uma estrutura artificial chamada Recife Memorial de Netuno foi inaugurada em 2007 com a intenção de armazenar uma carga bem comum. Quer adivinhar o que é? Não são pneus, são as almas dos condenados. Que papo é esse? Tá, não é bem isso e eu espero que não tenha
nenhum condenado aí. Mas o Recife oferece um serviço onde, após a morte de alguém, eles pegam as cinzas da pessoa e misturam com cimento de pH neutro, que não afeta os parâmetros da água como o cimento comum faria. A partir disso, eles formam um memorial de concreto, e eles podem pesar de 250 kg até robustos 1.800 kg. Caramba, não tem chance disso aí flutuar. Na verdade, cada memorial é projetado para resistir à tempestade mais forte dos últimos 100 anos. Mas isso não é a única consideração que eles fizeram. A superfície de cada estrutura é feita para ser especialmente áspera, para que os corais tenham muita área de superfície para se fixar. Uma ideia muito bacana. Uma vez que cada ornamento de homenagem é concluído, ele é baixado no enorme local de 55.742 metros quadrados, onde cada memorial é disposto de maneira meticulosa. Sem brincadeira, esse lugar é organizado que nem uma cidade subaquática gigante, com estradas, um grande monumento central e até bancos e estátuas. É um negócio incrível. O Recife Memorial de Netuno é a ideia do biólogo marinho Gary Levine e do artista Kim Brandel, que imaginaram um lugar onde em algum momento mais de 125 mil restos mortais poderiam ser sepultados. Mas até 2022 só havia conseguido reunir 1.500 pessoas, uma das quais é a famosa chefe celebridade Julia Childs. Mas embora a adesão tenha sido lenta, o Recife em si parece estar crescendo. Mais de 140 espécies marinhas agora chamam esse lugar de lar, e os cuidadores o colocaram em uma zona de gestão especial. Então barcos a motor são bem-vindos, assim como mergulhadores de cilindro e visitantes que prestam homenagem aos seus entes queridos. Porém, barcos de pesca e caçadores de lagosta são estritamente proibidos de interferir no ecossistema. Agora, se você está considerando esse lugar para um ente querido ou talvez para você mesmo, espera até ouvir o preço. O memorial mais básico e mais barato vai custar uns belos 13 mil dólares, mas isso pode facilmente pular para 85 mil dólares dependendo das complexidades do design. E até onde eu sei, isso não cobre o custo da cremação, que em média fica entre 3.500 e 7.800 dólares. Credo! Tá, então o preço é um pouco alto para a maioria das pessoas, mas parece que não tem nenhum aspecto negativo nele, certo? Eles corrigiram os erros cometidos pelo vizinho Recife Osborne e fizeram adaptações. Bom, só me dá um segundo aqui para eu colocar o meu chapéu de youtuber ranzinza com opiniões controversas de novo. Claro, o Recife em si é bem sucedido, mas ele não tá livre de críticas. Em primeiro lugar, a cremação em geral é bem insustentável. Cada pessoa que é cremada libera mais de 400 kg de dióxido de carbono poluente na atmosfera, o que é uma das principais causas das mudanças climáticas e aquece o planeta. Mas provavelmente é injusto atribuir todas as consequências ambientais da cremação a esse Recife. Afinal, as pessoas ainda seriam cremadas se ele não existisse. Mas o que importa é o concreto com o qual as cinzas são misturadas. A produção de concreto é responsável por 8% de todas as emissões globais de dióxido de carbono e tem efeitos extremamente prejudiciais ao meio ambiente. À medida que mais CO2 se dissolve nos nossos oceanos, o nível de pH, que determina o quão ácida ou alcalina é a água, diminui, tornando-se mais ácido. Mas os corais requerem água alcalina para crescer. Então, mesmo que o Recife use um concreto especial que não libera materiais nocivos na água, o processo de produção do concreto libera. E isso me leva ao meu último e lamentável ponto. Isso não é meio que um golpe de marketing? A ideia de caixões vivos não é nova. Nos últimos anos, a gente viu todo tipo de métodos de sepultamento ecológicos, desde caixões feitos de fibra de cogumelos até urnas de sementes, que se transformam em árvores. Mas acho que é justo dizer que todos esses métodos mexem muito pouco com o ambientalismo, em vez de se envolver em mudanças mais fundamentais. É meio que, já que eu não vou mais estar aqui, me transforma numa salada. E sendo muito mais caro que as opções de sepultamento padrão, me parece um pouquinho elitista que só os ricos e abonados possam pagar o preço enorme para se transformar em um pedaço de concreto. Então, sim, o Recife de Netuno está cumprindo seu papel. Mas se tem realmente algum impacto ambiental significativo, aí eu já fico em dúvida. O mesmo vale para um Recife artificial ainda mais estranho, o USS Oriskany. Claro, alguns navios marítimos afundam, mas o Oriskany não afundou em uma batalha, ou mesmo em algum acidente estranho. Ele foi afundado de propósito, depois de ser certificado na década de 1950 e servir tanto nas guerras coreana quanto do Vietnã. O navio foi descomissionado em 1976 e ficou armazenado por anos. Ele foi rebocado para vários locais, até que em 2004 a Marinha anunciou que o navio havia sido vendido para, adivinhou, para Flórida, para se tornar um Recife artificial. Então, ao invés de desmontar o navio e encontrar outro uso para suas peças, o que parece ser a coisa inteligente a fazer, em 2006 a Flórida foi a Flórida sendo a Flórida. Eles levaram o navio a mais de 38 km ao sul de Pensacola e o explodiram com 227 kg de C4. Sinceramente, é tão criativo que parece que foi inventado. Acredite ou não, o afundado USS Oriskany tem sido um grande sucesso. O naufrágio de 274 metros atraiu rapidamente todo tipo de vida aquática e até
até se tornou uma grande atração para mergulhadores de cilindro. Mas agora é hora de eu ser um grande estraga-prazeres de novo. Então o Oriskany passou por uma grande quantidade de remediação ambiental, que é uma maneira bonita de falar que eles removeram as coisas ruins antes de afundar o navio. Mas apesar desses esforços, ainda havia centenas de quilos de produtos químicos cancerígenos, chamados bifenilos policlorados, no isolamento e na fiação. Esses produtos eram populares na época em que o Oriskany foi construído, mas foram proibidos em 1978 por serem extremamente prejudiciais, e eles estão a bordo do navio. A gente ainda não sabe se isso causou algum dano real, mas parece ser uma negligência bem grave. Claro, o próprio Recife está indo muito bem, mas pode levar mais tempo para que os efeitos colaterais potenciais se manifestem. Mas eles nunca iam ter a chance de se manifestar se o navio tivesse sido simplesmente desmontado. Existem argumentos a favor e contra isso, mas me escuta. O Oriskany tem um enorme valor sentimental decorrente do seu serviço militar. Se ele tivesse sido desmontado, então um pedaço da história teria sido destruído. Ao afundá-lo, ele ainda pode ser apreciado e visitado, apenas por mergulhadores altamente treinados, claro, mas ainda é algo. Então afundar o navio pode muito bem ter sido uma maneira de satisfazer a nostalgia mais do que qualquer pensamento sério de ambientalista. Acho que o que eu tô tentando dizer é que o Oriskany, assim como qualquer um desses outros recifes, parece tentar resolver um problema contribuindo para um problema muito maior. Tem um monte de pneu sobrando, joga na água. Tem um monte de concreto de resíduos, joga na água. Tem um porta-aviões naval gigante, deixa eu pensar, já sei, vou jogar na água. E tem um padrão com o Osborne, o Netuno e o USS Oriskany. Tem uma abundância de algo que é caro para se livrar. Então as empresas buscam rotas legais questionáveis para simplesmente jogar lá e esquecer. Se, e aqui é um grande se, o Recife der certo, todos se parabenizam e contam o dinheiro que economizaram. Mas se falhar, como aconteceu com o Osborne, aí eles já lavaram as mãos. Olha, a gente tá chegando no final do vídeo, mas eu adoraria saber o que você acha sobre isso aí nos comentários. Definitivamente é um assunto complicado. Além disso, me conta se você já foi a algum desses recifes e como é que eles são, porque eu sou um antissocial da internet, né? Vocês sabem. Será que você consegue mudar a minha opinião sobre o quão besta tudo isso parece? Eu tô aberto a ouvir vocês. Mas com isso eu encerro esse vídeo. Será que os argumentos de vocês vão mandar as minhas teorias por água abaixo? Aquele trocadilho lamentável só para não perder o costume. Obrigado por assistir e até a próxima.